que Deus não quer ver nesse tempo? Templos cheios de pessoas com o coração vazio. O Senhor não quer ver falsa comunhão, falsa adoração, falsa gratidão e louvores hipócritas. Hi guys! Como vocês estão? Conta aqui pra mim nos comentários. Já pega o seu café, pega a sua água e principalmente pega a sua Bíblia. Já comprou a tua Bíblia de papel? Sempre trago isso à mente de vocês para que vocês entendam sobre a importância de nós termos a Bíblia física, porque isso é um privilégio para nós. Hoje eu quero meditar com vocês no livro de Amós, capítulo 5. Já pega aí, na minha que já está aberta. A gente vai meditar no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 24. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas assim, que Deus não quer ver nesse tempo. Amós, versículo 21, diz assim: Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos. Nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Amém? Por essa palavra, vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, que eu seja apenas um instrumento, Espírito Santo, me usa como um instrumento neste lugar, na vida dessas pessoas, que as palavras que sejam liberadas aqui, elas sirvam como uma palavra rema, uma palavra de direção, uma palavra de destino. Senhor, eu oro para que o que for ministrado aqui, Senhor, rasgue vendas, tire vendas de olhos, Senhor, que as pessoas passam a enxergar, Senhor, que elas abram os olhos, abram os ouvidos e passam a entender aquilo que verdadeiramente agrada ao teu coração. Senhor, continua conosco durante todo esse tempo, durante toda essa palavra, Senhor. Continua com os meus irmãos que estão do outro lado dessa câmera, Senhor. Traz o entendimento, abre a mente, Senhor, que eles não se amoldem ao padrão do mundo, mas através dessa mensagem, eles passam a ter um novo entendimento, Senhor. Uma nova visão do céu, uma nova visão do reino e principalmente uma nova visão de quem Tu és. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Antes mesmo da gente falar sobre, para quem gosta de título de mensagem, o título dessa mensagem é o que Deus quer ver. Mas antes mesmo de falarmos sobre o que Deus quer ver, eu quero trazer para vocês uma visão do que Ele não quer ver. Paulo, em Romanos 14, 27, antes dele explicar sobre o que era o reino de Deus, ele traz o que o reino de Deus não é. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, antes de dizer para vocês o que Deus quer ver nesse tempo, eu quero debater com vocês algumas coisas que o Senhor tem me falado no secreto sobre aquilo que Ele não quer ver na nossa geração, sobre aquilo que tem desagradado o coração dele, para que nós também possamos nos alinhar com o que agrada a ele, com o que agrada o coração dele, e assim viver de forma digna e santa diante dele. O primeiro ponto sobre o que Deus não quer ver está aqui em Amós 5:21. O Senhor diz assim: Eu sinto um imenso desprezo. Olha só, isso aqui é o próprio Deus falando para Israel, para o povo de Israel, através do profeta Amós. Sinto um imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Para vocês entenderem um pouco sobre o contexto histórico e algumas metáforas que Amós vai usar aqui no capítulo 5, para contextualizar vocês da história de Israel naquela época. Israel fazia grandes festas, mas isso fazia parte de um sistema que ele era religioso e voltado sempre para o templo em Jerusalém. Essas festas elas eram relacionadas à festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E Amós, ele é levantado para aquele povo com falas duras. E ele critica especialmente a hipocrisia do povo de Israel naquele tempo.
porque eles enchiam o templo e faziam grandes sacrifícios, porque as festas naquela época não se tratava apenas de alegria, mas eram rituais, sacrifícios, oferendas que eles davam a Deus. Mas Amós, ele vem para criticar aquilo, que enquanto as festas eram cheias, os corações daquelas pessoas estavam vazios. Então eram sacrifícios vazios que eles estavam oferecendo. E Amós, ele vem justamente para isso, para apontar o que está errado, exortar aquele povo, mas ao mesmo tempo dar uma direção daquilo do que o Senhor estava desprezando, mas também daquilo que o Senhor queria ver. Com isso, você já consegue perceber alguma semelhança com o nosso tempo atual? Às vezes a gente vê que temos casas cheias, mas corações estão vazios. Muita boca tem falado, mas nós temos visto pouca transformação. Muita aparência, mas pouca verdade. Uma das mais duras críticas que Amós faz àquele povo é porque eles aparentavam ser uma coisa no exterior, mas que interiormente eles não eram. E eu pergunto para você será que o Senhor ele tem se agradado das nossas festas? Será se ao invés de nós estarmos comemorando e oferecendo sacrifícios que muitas vezes são vazios, assim como esse povo de Israel, nós não deveríamos estar de luto, lamentando, jejuando e orando por aquelas pessoas que ainda não conhecem quem Cristo é? E aqui eu falo diretamente para aquelas pessoas que já têm uma revelação de Cristo. Então, eu vejo que é muito importante a gente falar sobre esse ponto que Deus não quer ver nesse momento, porque a gente tem vivido, principalmente dentro da igreja, grandes momentos de festivos, muitas conferências, muitas reuniões, tantos pregadores. Só que ao mesmo tempo eu vejo que a gente tem esquecido algo que é muito importante. Na verdade é o que é o mais essencial para Deus, que é a adoração. O Espírito Santo, ele só se manifesta onde ele é clamado e adorado. É onde as pessoas estão em busca verdadeiramente dele. E não porque eu estou indo a um lugar ou estou acessando alguém, querendo estar com alguém por interesse meu, mas ele se manifesta quando tudo aquilo que eu faço remete a ele, aponta para ele. Eu quero aquilo por conta dele, é para ele. Então, eu vejo que muitas vezes nós temos procurado, não só dentro da igreja, mas eu trago isso também para fora da igreja, pessoas, conselhos que afaguem o nosso ego. Em 2 Timóteo 4:3, o apóstolo Paulo diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam aquilo que agrada seus ouvidos. Quantas vezes eu e você não vamos para eventos, não vamos para festas, não vamos para culto, porque tô falando da minha realidade. Quantas vezes não vamos para eventos na igreja e quando nós saímos do evento logo em seguida, não gostei da pregação, não gostei da mensagem. Essa mensagem não foi para mim. Ou não gostei desse pastor, não gostei dessa mensagem, não gostei desse pregador. Esse pregador não prega bem. Eu não fui exortada. Deixa eu dizer uma coisa para você. O culto, ele não é para você. O culto, ele é para Deus. E a palavra de Deus, ela é digna de ser ensinada por qualquer pessoa. E ela tem poder de transformação. Ela tem poder para apontar aquilo que está errado nas nossas vidas. Ela tem poder para apontar o caminho certo, a direção que nós devemos seguir. Então, talvez, só talvez, às vezes a palavra ou a mensagem ela não tem falado com você porque você está tão distraído no seu orgulho que você não consegue perceber aquilo que Deus quer ensinar para você. Em 2 Timóteo também, no capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Vocês conseguem perceber? Toda a escritura é útil e ela tem poder para ordenar aquilo que está em desordem. Então, todas as vezes que você estiver diante de uma mensagem de Deus, que verdadeiramente é a sã doutrina, e a gente está falando do ensino verdadeiro, do evangelho verdadeiro, porque hoje existem muitos falsos mestres, mas quero que você se atenha mesmo ao ensino,
a pessoas que verdadeiramente estão vivendo e pregando essa doutrina. Há sempre algo a aprender, há sempre algo que Deus quer ensinar para você. Então não tem essa que a mensagem não foi para mim. Se você sai do culto ou de qualquer evento em que houve uma manifestação da palavra de Deus e você sai dizendo que não houve qualquer referência a você, ao que você está passando, eu sinto em lhe dizer que você estava distraído demais na sua própria soberba para entender aquilo que Deus queria falar com você. Então que a partir desse momento você entre já de forma diferente e já com a mente, como Paulo mesmo diz, já não se amoldando ao padrão do mundo, mas deixando de ser transformada pelo Espírito Santo, para que quando as mensagens estiverem sendo liberadas sobre você, você entenda que há algo que Deus quer te ensinar e que você fique atento a isso. Mas eu vejo muito também que a gente é muito extremo. Ou a gente é 80, ou é 8 ou é 80. Muitas vezes é isso, a gente não dá qualquer glória para Deus, sempre é isso, a mensagem é ruim, ou o pregador foi ruim, ou não foi para mim. Ou então é o total, o extremo. Você rouba a glória de Deus, e dá para uma pessoa. Quantas vezes a gente não sai, principalmente de grandes conferências, quando vem convidados que são de fora, assim, que a gente sai e diz assim, uau, como esse pregador foi bem, como ele fala bem, que mensagem poderosa. E em nenhum momento a gente dá o crédito para o Espírito Santo. Em nenhum momento a gente diz, uau, como foi forte a manifestação do Espírito Santo naquele lugar. Como aquela pessoa ela foi um instrumento do Senhor naquele lugar. Liberou palavras de destino, liberou nova unção, novas revelações, mas por conta do Espírito Santo. Então você vê que o que Deus não quer ver é uma geração que faz festas, que faz reuniões solenes para tirar a glória dele ou roubar a glória dele, que é justamente o ponto do que tem nos faltado, que é uma adoração verdadeira. Você tem que entender que o culto, ele jamais vai ser para você. As reuniões, elas não podem ser para você. Você não é o foco. O foco precisa ser Deus. A glória é sempre dele. Não tente roubar para você e não tire a glória dele. Romanos 11:36, eu amo, é um dos meus versículos favoritos. Diz assim, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas infelizmente nós temos nos comportado como se tudo fosse sobre nós, para nós e por meio de nós. Você tem que entender que nesse filme que é a nossa vida, nós somos apenas os figurantes. A história é sobre ele. Ele é o início, ele é o fim. Ele é o ômega, ele é o alfa. O Senhor, ele é a chave. O filme não é sobre você, o filme é sobre ele. Ele é que é o ator e o autor principal. Então, se o filme é sobre ele, quando eu convido as pessoas para alguma reunião, ou faço essas festas, ou faço culto, tudo dentro daquele lugar, tudo dentro da mensagem, tudo dentro do louvor e da adoração, devem apontar para ele. Eu vejo uma necessidade muito grande de nós precisarmos falar sobre ele, falar sobre quem ele é. Nós não podemos mais estarmos alheio de nos reter e nos reservar de pregar algumas mensagens por conta do público, como a gente mesmo já leu em 2 Timóteo 3:16, que vai dizer todo o ensino, toda a palavra é inspirada por Deus e útil para ser ensinada. Então a gente precisa deixar essa mentalidade de querer agradar pessoas para agradar a Deus, porque o Senhor é que verdadeiramente importa. E muitas vezes a gente é frustrado por isso, porque nós colocamos mais expectativas nas pessoas. Muitas vezes a gente já vai a gente tá pedindo alguma coisa para Deus, alguma resposta, algum direcionamento, mas a gente já cria um padrão de como é que Deus vai responder através de alguém, por exemplo. E aí a gente fica frustrado, porque geralmente quando você cria um padrão na sua mente, Deus vai vir totalmente diferente. E aí você fica, mas não foi Deus, mas não era do jeito que eu queria. Volto a dizer, não é sobre você, é sobre o Senhor. Então a gente precisa alinhar o coração, precisa entender que nós não podemos estar em lugares, estar fazendo festas, organizando reuniões solenes em que o Senhor, ele não se agrada, em que o Senhor detesta. Olha o que ele diz, sinto imenso desprezo, não suporto. Então veja que o Senhor tem nos chamado para um tempo de
reorganizarmos o foco das nossas reuniões e voltar única e exclusivamente o foco para o Senhor. Eu vejo, Deus tem me mostrado muito que nesse tempo Ele vai fazer uma poda. Na verdade, Ele já está até fazendo. Algumas pessoas que têm discernido espiritualmente já devem ter percebido isso. É o tempo que Deus vai separar o joio do trigo. Muito para que a gente compreenda, principalmente como cristãos, os que são dos que não são. Deus não vai tolerar mais reuniões vazias. Deus não vai tolerar mais festas sem sentido, onde as pessoas elas não são verdadeiramente transformadas e tocadas para viver o Evangelho. Eu vejo também que porque às vezes vocês podem também pensar assim: ah, Amanda, então você está condenando as festas e as reuniões? Não é que nós não podemos festejar. Na verdade, é totalmente ao contrário disso. E também não era isso que Amós queria dizer. Aquela época também não é o que Deus quer nos dizer nessa geração. O que Deus está tentando nos dizer é que Ele não quer festas que sejam vazias, festas que não tenham a manifestação do Espírito Santo, festas que não tenham uma verdadeira adoração, festas que são vazias de gratidão, vazias de sinais e maravilhas, vazias de louvores que são dignos de adoração verdadeira. É sobre essas coisas que Deus não quer ver mais nas nossas festas. Deus quer que nós nos rendemos numa adoração por completo, de espírito, em espírito e em verdade. Eu vejo muito isso, que Deus, assim como Amós, porque aqui o que é que Amós está dizendo para esse povo? Por que é que Deus não tem sentido prazer nas festas de vocês? Por que é que Deus não tem suportado as reuniões de vocês? Porque vocês agem de uma forma, vocês quando estão dentro do templo agem de uma forma, mas quando saem do templo, vocês estão ainda entregues à natureza pecaminosa de vocês. E não é esse tipo de vida que o Senhor quer para mim ou quer para você. Não é esse tipo de comportamento e atitude que o Senhor quer que eu e você pratique. Então, o que Deus não sente prazer são festas e reuniões que são celebradas sem a preocupação se aqueles membros, se aquelas pessoas que estão frequentando a igreja, frequentando os nossos cultos, frequentando as nossas reuniões de grupos de crescimento, estão sendo verdadeiramente transformadas. Nós precisamos nos preocupar com isso, nós precisamos estar atentos a isso. O que Deus está dizendo, olha, nessa geração, eu quero que vocês prestem atenção, eu quero que vocês contemplem se as pessoas que estão tendo acesso à vida de vocês, se as pessoas que estão nas reuniões que vocês estão organizando, elas estão sendo verdadeiramente transformadas, se elas estão chegando ao verdadeiro arrependimento e se elas estão alinhando o caráter delas com o caráter de Cristo, permitindo serem transformadas no poder do Espírito Santo e vivendo uma vida de submissão e rendição a Deus. É isso que o Senhor está nos dizendo. Então, compreenda que a missão de Cristo, e você vê muito isso, principalmente no Novo Testamento, se você ler os evangelhos de Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai compreender que a mensagem de Cristo, ela não se tratava apenas de um evangelismo formal, ou seja, apenas de palavras. Você vê que Jesus, ele era extremamente gentil para com todos, até mesmo com fariseus, ele se assentava àquelas mesas. Ele não apenas falava sobre o amor de Deus, sobre o amor do Pai, mas ele transmitia esse amor na vida das outras pessoas. E é justamente isso que o Senhor está nos dizendo. Olha, a vida de vocês precisa ser um testemunho poderoso de transformação e que as pessoas olhem para vocês e glorifiquem o meu nome. Para que as pessoas olhem para vocês e vejam verdadeiramente uma transformação no espírito. Então, o próprio Cristo já deixa esse exemplo muito claro para que a gente possa seguir em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude. E o mais importante é que o Senhor, ele nos convida para dar esses mesmos passos. Na verdade, eu não vou nem usar a palavra convida, porque eu acho que um convite você pode recusar ele ou não. Porque quando o Senhor ele traz a respeito dessas questões, é sempre sobre um comando.
uma ordem. Olha, vocês que me conhecem, vocês que têm uma revelação sobre mim, vocês devem agir dessa forma. Então, que os nossos passos, que aquilo que nós acreditamos internamente se reflita nas nossas atitudes. Porque não é sobre o externo, sabe? É sobre o interno. É sobre o Deus que vê o meu coração, me conhece internamente. É sobre o amor que eu não apenas professo, mas eu também demonstro na vida das pessoas. Então, transforme a sua mentalidade. Quando você adentrar reuniões ou que você mesmo esteja organizando uma, lembre-se que é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Tudo foi feito por meio dele. Inclusive eu e você somos dele. Então, tenha essa preocupação e essa atenção para saber se, de fato, o que você está vivendo não é só algo externo, mas que isso também seja algo internamente. O segundo ponto em que Deus não quer ver nesse tempo, na nossa geração, é uma falsa comunhão, uma falsa adoração. Em Amós 5, versículo 22, o Senhor diz assim: não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Esse ponto eu quero partir ele em duas alíneas, A e B. Vamos falar primeiro sobre não aceitarei seus holocaustos. Porque para que vocês entendam o que Deus não quer ver nessa geração, a gente precisa primeiro entender o que significava o holocausto naquele tempo, as ofertas de cereal. Então, o primeiro ponto que eu quero me ater com vocês é sobre o holocausto. O holocausto ele era um sacrifício expiatório, que era de um boi, de um carneiro ou um macho de uma ave sem defeito. E ele tinha por objetivo fazer a expiação do pecado. Era para purificar o adorador e para restaurar. Preste atenção nisso. Para restaurar sua comunhão com Deus. O último holocausto, o último sacrifício que nós tivemos foi Cristo Jesus, que se deu na cruz para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que a nossa comunhão com Deus ela fosse restaurada. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e por meio de Cristo Jesus nós podemos ser amigos de Deus. Então, o holocausto representava em especial, e é justamente esse ponto em que eu quero debater com vocês, a restauração da comunhão com Deus. E por que Deus diz para Israel nesse tempo? Não aceitarei seus holocaustos, porque Deus ele não queria um sacrifício que apresentasse uma falsa comunhão, um falso arrependimento. Porque aquele povo, ele oferecia o sacrifício de holocausto para Deus, mas eles viviam uma total falsa comunhão com Deus. Ou seja, exteriormente, eles demonstravam ter uma intimidade com Deus que no interior, que no secreto, eles não tinham. Eles diziam que estavam arrependidos, mas internamente eles sentiam no máximo um remorso. Porque quando eles voltavam para suas casas, para suas vidas cotidianas, eles continuavam a fazer as mesmas coisas. Eles continuavam a se entregar à sua natureza humana pecaminosa. Você vê que o quanto que isso é exposto e refletido na nossa realidade atual. Quantas vezes nós não oferecemos sacrifícios a Deus e entenda que o sacrifício para Deus somos nós mesmos, nossa vida deve ser ofertada a Deus como um sacrifício de aroma suave que agrada as narinas do Senhor, para que o Senhor possa aceitar. Mas muitas vezes nós estamos oferecendo ou demonstrando ser uma coisa exteriormente, no exterior, para pessoas que no nosso secreto, que dentro da nossa casa nós não somos. Tantas vezes nós dizemos que estamos arrependidos, pedimos até perdão para Deus, mas no dia seguinte nós estamos fazendo as mesmas coisas. Entendo o que eu estou dizendo, não é que eu ou você não vamos pecar, mas existem pecados que eles não são passíveis de repetição, porque aí já não se trata mais de um pecado, mas de uma escolha. Então, o verdadeiro sacrifício que é valorizado, que eu vejo que é valorizado para Deus, não é aquilo que é vazio, que é forçado, ou aquilo que não carrega um coração sincero, puro, verdadeiramente arrependido e comprometido com a verdade. Esse povo ele é muito julgado por isso, porque eles eram um povo hipócrita, eles eram mentirosos. Eles transpareciam ser uma coisa, mas na verdade o coração deles só carregava era mentira.
Eles queriam exteriorizar a verdade, mas internamente eles só carregavam mentira. Então, a gente precisa se conectar verdadeiramente com Cristo. A gente precisa entender que o nosso caráter, uma vez que eu conheço a Cristo, uma vez que eu tenho a revelação de quem Ele é, eu preciso ser transformado pelo Senhor. Eu preciso produzir o fruto do Espírito Santo, paz, amor, alegria, amabilidade. Se eu estou dentro da igreja, se eu estou indo para reuniões e eu não estou sendo verdadeiramente transformado, então a minha vida está sendo um sacrifício que não agrada ao Senhor. Não sobe ao Senhor como um aroma suave. E é como Amós está dizendo para esse povo, e é como Deus está dizendo para nós, na nossa geração. Eu não aceitarei esse tipo de comunhão falsa. Eu não aceitarei esse falso arrependimento. Porque se nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Então, para que o Senhor Ele nos perdoe, eu preciso verdadeiramente me arrepender. Não pode ser só algo que sai dos meus lábios, mas internamente isso precisa gerar uma mudança. Se eu verdadeiramente me arrependi de algo que eu fiz, eu não vou voltar a cair naquele lugar. Eu não vou voltar a repetir aquilo inúmeras vezes. Eu vou entrar em um lugar de me alinhar com a verdade, me alinhar com Cristo, me alinhar com uma verdadeira comunhão com o Senhor. Então, Amós, ele é um profeta que ele traz palavras muito duras, mas ele alerta muito sobre a hipocrisia religiosa, que muitas vezes, tanto eu e você, até mesmo sem perceber, a gente acaba entrando nesse lugar de uma hipocrisia. Muitas vezes a gente está falando coisas com Deus no interior, mas no exterior a gente está fazendo outras coisas. Então isso é hipocrisia. E é justamente isso que o Senhor Ele não quer ver. O Senhor quer ver pessoas que se movem pela verdade, pessoas que pregam a verdade, pessoas que a sua vida aponta para a verdade. E a verdade nada mais é do que o próprio Cristo Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente precisa se afastar das injustiças, se afastar daquilo que desagrada o coração de Deus. Não só apenas exteriormente, mas entendendo isso de forma interior. Então eu vejo muito Deus falando isso para a nossa geração. Não aceitarei sacrifícios vazios, não aceitarei falsa comunhão sem uma transformação verdadeira. Não quero ver vocês demonstrando para os outros a intimidade que vocês não têm comigo. Eu gosto muito de uma passagem, Joel 2. Joel 2, o Senhor diz, versículo 13. Gosto muito dessa passagem de Joel. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. O que o Senhor está nos dizendo aqui? Olha, eu não quero que vocês rasguem as roupas, não. Quero que vocês rasguem o coração. Quero que vocês se rendam em submissão, em verdade, em arrependimento diante de mim, para que eu possa verdadeiramente transbordar e transformar vocês. Então chega de superficialidade, chega de entregar as coisas pela metade para Deus ou não entregar de forma nenhuma. Jeremias 29:13 diz assim que aqueles que buscam o Senhor de todo o coração verdadeiramente o encontrarão. Então que a nossa vida ela não seja vazia, que nós não tenhamos um coração que ele não se arrepende, e que a gente possa buscar fazer e viver a vontade do Senhor. Que a gente possa entender o que o Senhor quer ver nesse tempo, o que o Senhor quer ver na minha vida, o que o Senhor quer ver na sua vida, o que o Senhor quer ver através das nossas vidas, que nós venhamos a demonstrar uma vida de retidão, de justiça, de honestidade, de humildade, que a gente mostre um coração sincero diante da presença de Deus, para que o Senhor lhe aceite a nossa vida como um sacrifício de um aroma suave. Hebreus 10:26-27 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, e como eu já disse para vocês, Cristo é a verdade. Então, o livro de Hebreus, ele está dizendo
basicamente isso. Olha, se vocês continuam a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento de quem Cristo é, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Então veja que um sacrifício sem uma vida transformada não tem valor para Deus. E o pior, você vai ter que arcar com as consequências disso. Porque uma vez que você conhece a Cristo, mas você continua a pecar deliberadamente, você continua a entregar, continua entregue aos seus desejos, aos seus prazeres, às suas paixões, aquilo que você tem vontade, olha o que o livro de Hebreus está falando. Já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há apenas uma triste e assustadora expectativa do que você vai viver no dia do julgamento. Então, esteja atento a que a sua vida ela seja esse sacrifício de aroma suave ao Senhor, porque o Senhor ele está interessado no verdadeiro arrependimento, no arrependimento que ele é genuíno, que ele transforma o nosso coração, traz uma mudança de caráter, que, claro, é refletido nas nossas atitudes diárias. Sua vida ela tem sido essa oferta, porque o holocausto era isso. Era uma oferta de comunhão com Deus, representava essa comunhão com o Senhor. Você tem tido comunhão verdadeiramente com o Senhor? Eu não estou falando do externo, mas eu estou falando internamente. O que é que o Senhor tem visto quando Ele olha o teu coração, quando Ele olha as tuas intenções, quando Ele olha para a tua vida? Para pensar sobre isso, reflete sobre isso, reflete sobre como é que você tem vivido. O Senhor, quando eu estava escrevendo sobre isso, Ele me trouxe muito à memória Balaão. Balaão, ele era um homem que a Bíblia descreve que ele tinha, presta atenção nisso, Balaão era um homem de olhos abertos, ouvidos abertos. Ele tanto ouvia o Senhor, ele discernia espiritualmente, como ele tinha visão espiritual. Porque ele também viu anjos, ele conversou com anjos. E aí, muitas vezes, a gente tem sido levado para esse lugar de nos comportar como Balaão se comportou. Aí a Amanda tá repreendida, tá, né? Porque a gente só quer ser os heróis, a gente não quer ser os vilões. Mas deixa eu te dizer que na maioria das vezes nós estamos nos comportando mais como vilões do que como os heróis da Bíblia. Mas voltando à questão de Balaão. Balaão, ele era um homem, como eu falei para vocês, conhecia a Deus, tinha um entendimento de quem Deus era, das coisas espirituais, mas oferecia sacrifícios. A Bíblia vai falar sobre isso, que ele oferecia sacrifícios, holocaustos para Deus. Mas Balaão, ele tinha ele queria demonstrar que tinha uma comunhão com Deus, mas que internamente ele não tinha. E aí Balaão é levado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus diz para ele assim: olha, tu não amaldiçoa esse povo. Vocês vão encontrar isso em Números. A história de Balaão está em Números 22, 23 e 24. E um pouquinho do 25. Se vocês puderem, leem esses capítulos de Números, que Deus também vai falar fortemente ao coração de vocês. E aí Balaão, ele não pode amaldiçoar o povo de Israel. Mas através dos seus conselhos, ele leva o povo de Israel a pecar. Ele leva o povo de Israel a se desviar, a praticar impurezas, adultérios, a adorar outros deuses. Então veja que quando eu pratico uma falsa comunhão, quando eu estou num falso arrependimento, porque Balaão disse assim: mas eu farei aquilo que o Senhor mandar. O Senhor tinha sido muito claro sobre não amaldiçoar aquele povo. E a maldição muitas vezes não é só eu apontar e te amaldiçoar. Mas se a minha vida, ela te leva para um lugar de pecado, te leva para um lugar que te tira os teus olhos de Deus, eu também estou amaldiçoando a tua vida, por mais que eu não tenha liberado uma palavra sobre você de maldição. Então, o Senhor nos traz para esse lugar de, olha, eu não quero que vocês se adequem ou se acostumem, estejam confortáveis com a doutrina de Balaão.
Muitas vezes a gente não se vê como Balaão porque isso não acontece de uma forma tão explícita como eu estou falando para vocês. Às vezes a gente não libera uma palavra direta como Balaão não podia fazer, amaldiçoando o povo de Israel, mas a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos conselhos levam as outras pessoas a pecar. A gente acaba levando as pessoas para um lugar de total desagrado de Deus e desagrado, de entristecimento do próprio Espírito Santo. Então, você consegue compreender que muitas vezes eu e você podemos estar nos comportando como Balaão e não é isso que Deus quer ver. E é muito interessante porque se você abrir o livro de Coríntios 10, do 6 ao 13, Paulo vai falar que essa mesma doutrina de Balaão atinge a igreja primitiva. Então, eu vejo também que é uma doutrina que tem atingido muito a igreja moderna, a nossa igreja. Então, a gente precisa estar muito atento. Primeiro, se eu estou fora dos padrões de Deus. Segundo, se eu não estou sendo Balaão. E terceiro, se eu não estou sendo influenciado por algum Balaão. Então, a gente não pode oferecer uma vida fora dos padrões que são exigidos por Deus. Nós não podemos, pessoal, nós não podemos ser pedra de tropeço para aqueles que caminham conosco. Balaão, ele não podia amaldiçoar, mas ele foi uma pedra de tropeço para as pessoas, por conta dos seus conselhos, por conta da sua vida, por conta do exemplo que ele demonstrava para aquele povo. A gente precisa entender que nós precisamos apontar caminhos que levam à verdade, à salvação, ao Senhor, ao próprio Cristo. Porque do que adianta nós não amaldiçoarmos, mas levar as pessoas ao caminho da destruição? Não seria isso ainda pior? Então, que a gente entenda que nós não podemos ser pedras de tropeço, nós não podemos fazer as coisas para Deus com intenções apenas voltadas para nós mesmos, para os nossos desejos, para aquilo que agrada o nosso coração e não para aquilo que agrada o coração de Deus. Se pergunte se você está mais próximo de uma verdadeira comunhão com Deus ou você está mais próximo dessa doutrina de Balaão. Então eu vejo que nesse tempo Deus quer um verdadeiro arrependimento, uma transformação verdadeira e principalmente o Senhor ele quer ver filhos íntegros, filhos que carregam integridade. É algo que eu costumo sempre dizer. Deus só dá autoridade para quem tem integridade. Então eu vejo que o Senhor quer ver filhos que são humildes, filhos rendidos, filhos que são verdadeiramente cheios do Espírito Santo e transformados por Ele. E em relação à oferta de cereais, você vê que no versículo 22 ele diz que não aceitará nem os holocaustos e nem as ofertas de cereal. As ofertas de cereal era um sacrifício que não era expiatório, não era para expiação de pecados, e ela era feita da farinha de melhor qualidade, ou pães que eram untadas no azeite com incenso e sal. E ela tinha o objetivo de honrar a Deus com a oferta de adoração. Já para a gente começar a falar sobre essa oferta, eu quero perguntar para você se a sua vida ela tem sido uma oferta de adoração que honra a Deus. Era isso que significava a oferta de cereal. E por isso que o Senhor ele não recebia essa oferta do povo de Israel naquela época, porque eles honravam a Deus com os lábios, mas os corações deles estavam totalmente distantes do Senhor, que infelizmente é o que acontece também na nossa geração e que a gente precisa se alinhar. E uma coisa que eu achei super interessante, só para situar vocês sobre tanto essa oferta de holocausto como cereais, está em Levítico 2. Levítico 2, você vai meditar sobre a oferta de cereal. E também o versículo 3, oferta de paz. Na verdade, Levítico do 1 até o 4, do 1 até o 3. Meditem sobre isso também para que vocês também possam compreender melhor sobre o que a gente está falando aqui em relação a essas ofertas. Uma coisa que eu achei bem interessante sobre a oferta de cereal é porque ela podia ser ofertada, oferecida a Deus de diversas formas. Ela poderia ser feita de forma natural,
ou seja, só com a farinha só com a farinha da melhor qualidade, com azeite, incenso e sal. Ela poderia ser assada no forno e preparada numa panela, mas seja qual fosse a maneira como ela era preparada, ela não podia faltar a farinha de melhor qualidade, que era misturada com o azeite, o incenso e o sal. Onde é que eu quero chegar com isso? É que às vezes a gente é levado para um lugar de muito julgamento em relação à forma como as pessoas adoram a Deus. Trazendo mesmo para o contexto de igreja, às vezes a gente está dentro da igreja e a gente vê pessoas que adoram levantando as mãos, pessoas que adoram o Senhor orando em alta voz, mas a gente também vê pessoas que adoram o Senhor de forma mais contida, mais na sua, pessoas que se ajoelham, pessoas que se jogam no chão. E quando eu olho para essa oferta de paz, e Deus falou muito isso ao meu coração, que, filha, as pessoas elas podem me adorar de diversas maneiras, elas podem manifestar adoração a mim de diversas formas, mas existe uma coisa que não pode faltar nessa adoração, que era o que faltava para esse povo, que é o que muitas vezes falta na nossa geração, é o Espírito e a verdade. Assim como a oferta de cereal não podia faltar a farinha de melhor qualidade, o incenso e o sal, a nossa adoração a Deus, seja qual for a maneira, seja se jogando no chão, seja botando a cara no pó, seja se ajoelhando, a única coisa que não pode faltar é o Espírito e a verdade. Em João 4, 23, 24, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E outra coisa também que é muito interessante sobre a oferta de cereal é que eles eram advertidos a não usar nem fermento e nem mel na preparação dessa oferta, porque senão essa oferta não poderia ser oferecida no altar do Senhor, porque não subiria a ele como um agradável aroma. Eu fui pesquisar para entender mais ou menos o que era que o fermento significava. E o fermento ele consistia em esporos de fungos silvestres misturados em uma massa úmida. E aí fermentava a massa e azedava a massa e fazia a massa crescer. E aí uma porção era reservada dessa massa, que era azeda, fazendo novas fornadas. Onde é que eu quero chegar com isso? Que eu não posso deixar que a minha vida ela seja contaminada pelas impurezas do mundo. Às vezes a gente entra num lugar de dizer, mas é só uma saída, mas é só um dia de carnaval, mas é só uma ligação, mas é só uma curtida no Instagram. O pecado, as tentações, assim como o fermento, uma vez que ele é colocado na massa, ele azeda toda a massa. Você consegue me compreender? Consegue compreender o que eu estou falando? Que uma vez que você deixa que a sua vida ela seja contaminada por um pecado, por uma impureza que seja, toda a sua vida ela corre o risco de ser levada para esse caminho. A Bíblia fala sobre isso, que um pecado ele chama outro, um abismo chama outro abismo. Então, Deus não quer nos ver aceitando o mal. Deus não quer nos ver sendo colocados em posições de flertar com a tentação. Mas o contrário, a gente precisa parar de trazer o padrão do mundo para dentro do Evangelho e levar o padrão do Evangelho para o mundo. Em relação ao mel, alguns teólogos eles argumentam que o mel ele era frequentemente usado em ofertas pagãs, direcionadas a deuses do mundo inferior. Então, alguns teólogos defendem que era por isso que o mel, eles eram advertidos, o povo de Israel, a não colocar o mel em suas ofertas. E quando eu olho para essa perspectiva, ela condiz bem com aquilo que o Senhor ele não quer ver nesse tempo, que é justamente isso que eu falei para vocês. A gente se amoldando ao padrão desse mundo. Eu trazendo para dentro da igreja, eu trazendo para dentro da minha vida
aquilo que é o mundo que faz, aquilo que é o mundo que prega, aquelas doutrinas que é do mundo, que não estão relacionadas com Cristo e com o verdadeiro evangelho. Então, a gente precisa se perguntar muito isso, se a gente tem vivido o padrão do mundo ou o padrão do evangelho. Ou mais ainda, principalmente para quem está dentro da igreja. Que às vezes a gente está dentro da igreja, mas a mentalidade ainda é de mundo. Então você precisa se perguntar isso. Eu estou na igreja, mas o padrão da minha mente é do mundo ou é do evangelho? Porque precisa, deve ser, tem de ser, precisa ser o padrão do evangelho. Paulo, em Romanos 12:2, vai falar sobre isso. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas seja renovado continuamente a mente de vocês. Então, será se o Senhor ele tem aceitado as nossas ofertas de comunhão, de adoração com Ele? Será se a gente se pergunta sobre isso? Porque às vezes a gente está tão imerso nas nossas rotinas, no que nós estamos fazendo, e muitas vezes a gente dá até a desculpa que estamos fazendo para Deus. Mas a gente precisa se perguntar isso. E se você ainda não se perguntou isso, é bem possível que você esteja fazendo, esteja desalinhado com o que o Senhor quer para você, o deseja de você e da sua vida. Porque Paulo fala isso que todos os dias nós temos uma briga entre a carne e o espírito. E se eu não estou em constante vigilância, se eu não estou em constante comunhão e perguntando ao Espírito Santo se eu estou alinhada com o coração do Pai, muito possivelmente eu estou vivendo mais pela carne do que pelo Espírito e fazendo aquilo que o Senhor não gosta. Então, que a gente se apresente para o Senhor como uma oferta, um aroma agradável, que a gente seja um altar de adoração. A minha vida, a vida e a sua vida é um altar de adoração ao Senhor. A gente precisa se perguntar se a gente tem se colocado, sabe, como esse sacrifício digno de Deus, digno do nosso Rei. Será se a gente tem se apresentado santo diante dele? Se Jesus requeresse agora a tua alma, você estaria pronto para ficar face a face com aquele que é santo e justo? Você precisa se perguntar sobre isso, porque você não tem qualquer domínio sobre o dia da sua morte. Você não sabe qual será esse dia. E eu não estou querendo ser mórbida aqui, mas eu quero trazer um alerta para você da forma como você tem vivido, se ela tem agradado ou não o coração de Deus. Você precisa se perguntar se Jesus te conhece. Às vezes a gente está tão interessada só em conhecer Jesus, e se esquece de se colocar nesse lugar de Jesus nos conhecer. No final dos tempos, o que importa é se Jesus nos conhece. Em Mateus 7, 21, 23 diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que estás no céu. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, isso aqui, olha só, isso aqui é Jesus falando. Olha o que Jesus fala. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedeceram à lei. Gente, até mesmo antes de me converter, eu acreditava que Jesus ia voltar, mas claro, não obedecia os mandamentos dele. Eu não tinha uma firme convicção, não sabia de fato quem ele era. Então eu não estava tão atenta a praticar e a conhecer o Evangelho e os mandamentos do Senhor. Mas eu já tinha esse temor do meu coração. A coisa que eu mais tinha medo era isso, de Jesus voltar e eu não ser salvo. Eu lembro que teve um dia que eu estava em casa, e aí era tarde e eu dormi. E quando eu acordei, eu olhei assim no meu celular, eu acho que já eram umas 18h20, 18h30. Só que ainda estava bem claro e o céu estava muito alaranjado. Sabe quando tem assim, algum incêndio e o céu fica todo alaranjado, assim, com fumaças? Eu olho na janela lá da minha casa e eu vejo o céu daquele jeito. Eu disse assim: meu Deus, eu não acredito não, Jesus voltou e eu não fui.
Eu digo, eu sabia que ele ia voltar e ele não ia me conhecer. E nesse dia eu fiquei tão desesperada, mas só para trazer para vocês que a gente precisa entender isso, que ele precisa nos conhecer. Eu preciso ter a firme convicção que Jesus me conhece, que não é só eu que conheço ele apenas. E eu volto a dizer para vocês, esses dias Deus vai fazer muitas podas. Não se assuste com galhos que serão cortados, mas também não se ensoberbeça. Mas também não se orgulhe se vocês ficarem nos lugares desses galhos que foram cortados. Não se ensoberbeça, não se envaideça, porque você só se mantém nesse lugar se você continuar crendo. Hebreus 12:22 diz assim: observe como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continue a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Deus não aceitará ramos secos, sem vida, que não fluem vida, pessoas que não alcançam outras pessoas, pessoas que não são transformadas, pessoas que não ajudam outras pessoas a serem transformadas, pessoas que, através da sua vida, não fazem outras pessoas terem uma revelação também de quem Cristo é, que Ele é o Filho de Deus, pessoas que aparentemente são cheias de folhas, é tão verdinha, tudo aponta que tem fruto, mas quando você chega perto, não produz um fruto sequer. Então, não se engane, porque esse tipo de galho será cortado, não será aceitado pelo Senhor. Eu sei que isso pode parecer severo, mas é como eu acabei de ler em Hebreus 11:22. Deus é bondoso, mas Ele também é severo. E a gente precisa parar de pregar um evangelho açucarado, um evangelho que só mostra a face de Deus, um Deus que é bondoso, um Deus que é amoroso. Ele é isso, mas Ele é para além disso. Deus também, Ele é justo, Deus também, Ele é severo. Deus, a Bíblia fala sobre isso. Hebreus 12 vai dizer isso, que Deus também, Ele é um fogo consumidor. E eu não estou falando isso para que cause medo em você, mas é que provoque em você um temor a Deus em todas as suas faces e de todo o seu coração. O Senhor, Ele é amor, mas Ele também, Ele é justo. E Cristo é o exemplo de adoração. O Senhor, Ele já deixou um exemplo de como Ele quer ser adorado. E eu e você não podemos ficar inertes a isso. A gente não pode ver isso diante dos nossos olhos e não praticar isso, não ter uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo, no exemplo de Cristo. Deus não quer que a gente finja uma falsa adoração, uma falsa comunhão. Deus quer ver a verdade. Deus quer ver um coração que é sincero, um coração que é puro. É tempo, sabe? É tempo de andarmos na verdade, no Espírito, buscar saber a vontade de Deus. Basta, chega. Chega de uma vida hipócrita, chega de uma vida totalmente desordenada, uma vida que desagrada totalmente o coração de Deus. Deus não aceitará mais esse tipo de comportamento, sabe? Deus não aceitará mais pessoas que são adoradores por fora, mas mentirosos por dentro. O terceiro ponto que Deus não quer ver na nossa geração, não quer ver nesse tempo, é a falsa gratidão e a falsa comunhão com as pessoas dentro da nossa casa, com os nossos amigos. No versículo 22 ainda, na parte B, ele diz assim: não darei a mínima atenção para as suas melhores ofertas de paz. As ofertas de paz era um sacrifício que não era expiatório, ou seja, não se tratava a respeito de pecado. Ela era uma oferta que era feita através de um animal do rebanho ou gado, acompanhado de pães assados, e tinha o objetivo, esse é o ponto principal dessa oferta, ela tinha o objetivo de expressar gratidão a Deus, e era uma oferta que era compartilhada na mesa com familiares e amigos. Quantas vezes nós estamos dentro das igrejas, ou ainda quando a gente está vivendo alguma coisa na nossa vida e que Deus fez aquilo que a gente queria, deu aquela vitória que a gente queria,
E aí ali a gente tá, ai, tô super grata, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada pelo dom da vida. E no momento seguinte a gente tá reclamando. Por que é que o Senhor ele não daria a mínima atenção para essas ofertas de paz que era oferecida pelos israelitas? Porque as ofertas queriam expressar gratidão a Deus. Mas fora do templo, fora desse momento das ofertas, aquele povo simplesmente só reclamava, aquele povo só murmurava. Quantas vezes a gente está na igreja e ali a gente é super pego pela manifestação do Espírito Santo, por alguma palavra, Senhor, obrigada pela vida que o Senhor me deste, na hora que a gente sai na porta. Eita, mas tá calor. Se tá chovendo, tu reclama da chuva. Ai, eita, mas eu tô com tanta fome. Eita, mas esse culto demorou. Quando não, a gente ainda fala assim. Eita, mas minha casa é tão longe da igreja. Na verdade, a igreja é tão longe da minha casa. Eu, particularmente, eu gosto da igreja perseguida. E existem alguns países, por exemplo, Afeganistão, Iêmen, Arábia Saudita. Um dos mais conhecidos por todos é Coreia do Norte. Mas existem vários, não só apenas Coreia do Norte, em que tudo o que eles querem é congregar. Em que tudo o que eles querem é ter um lugar para adorar a Deus em unidade. Eles não pensam sobre distância, eles não pensam sobre clima, eles não pensam sobre estar com fome. Pelo contrário, eles são o povo, eles são um povo que mais jejuam. Alguns países que são perseguidos do continente africano, eles nem entendem como é que nós somos cristãos que não jejuam no mínimo 24 horas. Tipo, para eles jejum de 6 horas, 10 horas, 12 horas é meio que até inconcebível. Então, são pessoas que demonstram fielmente uma gratidão a Deus, tudo aquilo que o Senhor derrama sobre eles. E às vezes não, nós somos tão privilegiados, principalmente o Brasil, porque o Brasil não é um país perseguido. Aqui a gente tem livre oportunidade de falar de Cristo, conhecer a Cristo, como eu já falei no início da mensagem, ter acesso à palavra. O terceiro tópico, e que Deus não quer ver nesse tempo, nessa geração, é a falsa gratidão e a falsa comunhão com as outras pessoas, em especial familiares e amigos. Ainda no versículo 22 de Amós 5, o Senhor diz assim na parte B: não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. A oferta de paz, ela era um sacrifício não expiatório, não era a respeito de pecado. Podia ser de qualquer animal do rebanho ou gado, e ela era acompanhada de pães assados. Mas o objetivo principal dessa oferta era expressar a gratidão a Deus por meio da adoração. E ela era uma oferta que era partilhada na mesa com familiares e amigos. E onde é que eu quero chegar aqui? O Senhor, ele não dava a mínima atenção para essas ofertas de paz do povo de Israel, porque eles só eram gratos nas palavras, mas logo em seguida eles reclamavam. O coração deles, na verdade, carregavam total ingratidão. E quantas vezes a gente se acha grato ao Senhor, mas logo em seguida está reclamando? Quantas vezes verbalmente a gente não expressa a nossa gratidão a Deus? Às vezes a gente está na igreja, ou o Senhor deu uma vitória, deu algo que a gente queria muito, e aí a gente, Senhor, muito obrigada pela vitória que o Senhor me deste, obrigada por essa vida. Mas no momento seguinte, se a gente não está reclamando daquilo, mas a gente já está reclamando de outra coisa. A gente vê muito isso dentro da igreja, nas manifestações do Espírito Santo, que a gente é tomada pelo um temor e tem uma revelação da nossa vida e do que o Senhor é para nós. E a gente, meu Deus, muito obrigada pelo dom da vida, Senhor, obrigada pelas tuas misericórdias, obrigada por ter feito esse dia, mas durante o dia, você passa o dia inteiro reclamando. Às vezes a gente vai para a igreja, agradece pelo dom da vida e quando sai, reclama se tá calor, reclama se tá chovendo, reclama se tá com fome, reclama que a igreja é distante da sua casa. Eu gosto muito da igreja perseguida, e tem alguns países, Afeganistão, por exemplo,
o Iêmen, a Arábia Saudita. Um muito conhecido é a Coreia do Norte. Eles são países onde as pessoas, os cristãos perseguidos, eles querem congregar. E para eles não importa a distância, não importa o clima, não importa se eles estão com fome. Na verdade, eles são um povo que mais jejua. Alguns deles nem compreendem que a gente jejua 6, 8, 12 horas. Porque o mínimo de jejum para a cultura deles é 24 horas. Eles jejuam 24 horas, 48 horas, 7 dias e não reclamam. Eles estão ali adorando ao Senhor, oferecendo a sua vida em gratidão. Eles não só declaram aquilo verbalmente, mas internamente, no coração, eles se sentem verdadeiramente gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E quantas vezes eu e você não dizemos através da nossa boca, muito obrigada, Senhor, mas no momento seguinte estamos reclamando. No momento seguinte nós estamos murmurando. Então, por que é que muitas vezes Deus não dá a mínima para as nossas expressões de gratidão? Porque Ele conhece nosso coração e muitas vezes nós estamos sendo apenas levados por emoções do momento. Nós não estamos verdadeiramente gratos a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus não gosta de inconstância, Deus não gosta de hipocrisia. Eu demonstrar ser uma coisa que internamente eu não sou. Eu dizer que eu sou grato quando no meu interior eu estou sendo totalmente ingrato ao Senhor. O Senhor, Ele é permanente, Ele é fiel e imutável. O Senhor, Ele não muda por mais que eu e você mudamos. Ele permanece fiel. E uma vez que Ele é constante, Ele exige de nós também essa constância. Tiago 4, acho que, salvo engano, na verdade acho que é Tiago 1. Tiago 1, versículo 6, diz assim: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois ele tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Mente dividida, quando você vai para a tradução do grego, essa palavra significa inconstante. Então, todos aqueles que são inconstantes, ou seja, demonstram ser uma coisa que não são ou não se mantém em permanência naquilo que o Senhor pede para fazer, nem adianta pedir ao Senhor, porque como o próprio Tiago está falando, não espera receber coisa alguma do Senhor, pois vocês não receberão nada. Então, o Senhor, eu vejo também o Senhor nos chamando para esse lugar de verdade na gratidão. E verdade na gratidão do coração. Eu vejo que Deus, Ele quer ver uma geração que reconhece quem Ele é e é grata por tudo que Ele faz. Porque se não fosse as graças e misericórdias dEle, nesse dia aqui, eu e você não estaríamos vivos. Porque, salvo engano, é Jeremias ou Isaías que vai dizer isso, que graças às misericórdias do Senhor, que são renovadas dia após dia, é que nós podemos sobreviver. Então, que nós sejamos verdadeiramente gratos. Tantas vezes eu me pergunto se nós não somos igual àquela geração de Israel no Egito, quando sentiu saudade dos alhos e desprezaram o maná. Pessoal, o maná, ele era algo que vinha direto do céu, era algo que foi criado exatamente para sustentar o povo de Israel no Egito. É tão tal que não tem planta de maná, não tem semente de maná. Foi algo que o próprio Deus criou para satisfazer a fome daquele povo. E em Números 11, olha o que Números 11, 5, 6 relata. Isso aqui eles estão reclamando para Moisés sobre o maná. E aí eles dizem assim: lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas e dos alhos porós. Mas agora a nossa alma se seca. Nada além deste maná diante dos nossos olhos. Meu Deus, eles estavam sendo alimentados diretamente por Deus.
com algo que tinha um propósito de sustentá-los. Mas eles estavam tão focados no passado, porque a ingratidão ela nos leva para esse lugar. Quando eu não sou verdadeiramente grata por Deus, eu vou acabar focando no meu passado, eu vou acabar focando naquilo que eu tinha, independentemente se aquilo que eu tinha era bom ou ruim. É tão tal que você até leva o nível, uma coisa que era tão ruim que você vivia, mas como você é tão ingrato ao Senhor, diante daquilo que o Senhor tem oferecido para você, porque não é aquilo que você quer, é aquilo que o seu coração deseja, as intenções do seu coração estão erradas em relação àquilo, você se torna ingrato e começa a desejar coisas que você não deveria desejar. Então a ingratidão, ela te leva para um lugar de voltar os olhos para o passado, desejar algo que não é bom. Veja que o Senhor, ele dava maná para aquele povo e eles desdenham disso, nada além deste maná. Minha gente, quem é que sente falta de pepino? Minha gente, quem é que sente falta de cebola? Alho? Diga misericórdia. Misericórdia. Quem é que sente falta de alho? Então, entenda que a liberdade em Deus não é sobre tudo o que a gente quer ou éramos acostumados a ter. Na verdade, na maioria das vezes, Deus vai te dar não o que você quer, é o que você precisa. E você precisa olhar para Deus com olhar de gratidão. Porque Ele está te dando o que tua alma, o que o teu espírito, o que o teu corpo necessita. Porque muitas vezes o que eu e você desejamos vai matar o nosso corpo, vai matar a nossa alma, vai matar o nosso espírito. E tudo aquilo que o Senhor nos entrega, tudo aquilo que o Senhor nos alimenta, nos dá vida. E não estou falando apenas de vida física aqui, mas vida eterna. Eu vejo a gratidão como sendo isso, sabe? A gratidão, ela é esse alimento que vivifica o nosso espírito. Quando eu sou verdadeiramente grato por tudo aquilo que Deus faz por mim, quando aos meus olhos, sendo aquilo bom ou ruim, mas eu tenho a gratidão, meu espírito, ele é fortalecido, ele é alegrado no Senhor, sabe? Você começa a viver de uma forma diferente, você começa a entender o que Romanos 8:28 fala, quando o apóstolo Paulo está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, quando você tem esse olhar de gratidão, você começa a ver tudo que acontece na sua vida, todas as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, por mais turbulentas que talvez essa estação que você está seja, mas você consegue olhar e ver propósito naquilo. Você consegue olhar e ver a mão do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor naquela situação em que você está. Então, tome cuidado com isso, porque Deus, ele não quer que a gente entre nesse lugar de ingratidão. Porque a ingratidão, ela é muito perigosa. Ela nos leva a um lugar chamado desonra. Toda pessoa que é ingrata, ela desonra pessoas. Então, é sempre isso, é um abismo chamando outro abismo. Mas a gratidão, ela tem esse lugar de nos vivificar e de nos fortalecer em fé e confiança em quem Jesus é. A oferta de paz, ela, como eu falei para vocês, esse tópico é justamente sobre o que Deus não quer ver em relação à falsa gratidão, que é esse ponto que eu já falei com vocês, e também sobre a falsa comunhão com as outras pessoas. A oferta de paz, ela expressava, como eu já falei para vocês, essa adoração, e ela era uma das únicas ofertas em que ela simbolizava a comunhão. Em primeiro lugar, claro, com Deus e com as pessoas, porque era uma oferta que era posta à mesa e compartilhada com familiares e amigos. Onde é que eu quero chegar com isso? Que Deus não quer ver nesse tempo, nessa geração, relacionamentos superficiais. Deus não quer que você seja uma bênção fora da sua casa e uma maldição dentro da sua casa. Essa oferta, ela também não era aceita por Deus porque ela não refletia a realidade que aquele povo vivia. Era um povo que, fora do templo, não tinha qualquer comunhão com os seus pais, não tinha qualquer comunhão com a sua família, com os seus amigos, murmuravam, reclamavam, falavam mal. Muita fofoca, muita intriga entre eles. Então,
E às vezes, principalmente padrões do mundo, a gente é muito levado para esse lugar de manter um relacionamento superficial, principalmente para os de casa, para os que a gente chama de nossos, né? Os amigos mais íntimos, para a gente parecer certo e exemplares nas relações fora de casa, mas dentro de casa a gente não refletir o verdadeiro caráter de Cristo. Não adianta você ser uma bênção fora de casa e uma maldição dentro da sua casa. Deus, ele deixa bastante claro isso, que a verdadeira transformação, ela começa em casa, com aqueles que são próximos a nós. Porque quem a gente convive é quem conhece a nossa verdadeira essência. Em Timóteo 5,8 a Bíblia diz assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Você vê que esse versículo ele nos lembra do amor e compromisso com Deus que deve começar com as pessoas que a gente mais convive, que são os nossos, a nossa família, nos nossos lares. Então não adianta você ser uma bênção fora da sua casa, mas ser rude, insensível, irresponsável dentro de casa. Isso revela que a sua fé ela ainda não está sendo vivida de forma prática e plena. Porque os relacionamentos mais difíceis, eles são com os mais próximos. Os relacionamentos mais íntimos são esses que testam os nossos limites. Geralmente quando são essas pessoas que a gente vai precisar ter mais domínio próprio, mais mansidão, mais paciência, ser mais pacífico. E Jesus, ele nos ensina que nós precisamos ser coerentes. Então, eu preciso ser uma bênção fora da minha casa, mas principalmente dentro da minha casa. Mateus 15:8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ou seja, se as minhas atitudes elas não correspondem com o que eu professo, eu estou apenas fazendo um jogo religioso sem um relacionamento verdadeiro com Deus. E Deus, como esse versículo que eu trouxe em Timóteo, mas existem outros na Bíblia, ele nos chama para esse lugar de viver com integridade, com sinceridade, especialmente no nosso ambiente familiar. Claro que tem a relação vertical, que o nosso primeiro ministério sempre é com Jesus, mas o nosso segundo ministério é a nossa casa. Então, a nossa casa, ela exige um amor maior, uma paciência maior, perdão e bondade. Então, que nós sejamos um reflexo do caráter de Cristo dentro da nossa casa. E eu quero perguntar para você se você tem tido um verdadeiro relacionamento, tem tido um coração aberto, tem praticado o amor, a justiça, a integridade e a honestidade dentro da sua casa. Se você tem tido comunhão com familiares, amigos, se você tem amado o teu próximo e seus como Jesus te ama. João 13, 34, 35 diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, Jesus não quer sacrifícios vazios, vidas vazias ou interpretações mentirosas de quem nós não somos interiormente. E a gente precisa expor o fruto do Espírito Santo, demonstrar isso de forma prática, viver uma fé de forma prática, trazer à existência aquelas coisas que estão no nosso interior, mas isso em forma de bondade, em forma de gratidão, e que a gente possa permanecer numa constante transformação, refletindo isso nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, em primeiro lugar, claro, com Deus, em segundo, com pessoas, e especialmente com os nossos, com a nossa família e com os nossos amigos, para que a gente ofereça diante do Senhor uma verdadeira gratidão por tudo que Ele faz e uma verdadeira comunhão com a nossa família e com os nossos amigos. E por fim, a última coisa que Deus não quer ver na nossa geração são os louvores hipócritas.
Em Amós 5, versículo 23, diz assim: chega de seus ruidosos cânticos de louvor, não ouvirei a música de suas harpas. Quantos louvores você já entoou que não condiz com a realidade da sua vida? Esse ponto em que Deus falou muito fortemente no meu coração é para fazer com que a gente reflita sobre a autenticidade da nossa adoração. É para que a gente seja levado para um lugar onde a gente consiga refletir se o que a gente tem cantado, o que a gente tem louvado, condiz realmente com a realidade, com a verdade das nossas vidas. Porque o Senhor, Ele não quer uma desconexão entre aquilo que eu estou cantando e aquilo que eu estou vivendo. É um exemplo muito prático. Às vezes a gente canta muito sobre a fidelidade de Deus, sobre confiar em Deus, mas na hora que a gente passa por um momento de dificuldade, uma situação difícil, a gente vacila nisso, nessa confiança, a gente duvida, a gente não acredita que o Senhor Ele vai permanecer fiel. Às vezes a gente está entoando palavras de entrega, de rendição, aquele louvor, é Ele. É um dos grandes exemplos disso, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. E às vezes a gente está cantando esse louvor e a gente meio que não percebe, muitas vezes está passando despercebido, que você tem noção do que você está cantando? Você está entoando uma entrega, uma rendição diante de Cristo, diante de quem Ele é, mas quando você olha para a prática da sua vida, é isso que a sua vida representa? Ou você ainda está controlando áreas da sua vida? Ou ainda mesmo todas as áreas, coisas que o Senhor já pediu para entregar e você ainda não entregou, você está resistindo. Porque então você está entoando cânticos que não condizem com a realidade do que você tem vivido. Em Isaías 29:13, Deus ele fala sobre a hipocrisia da adoração do povo. E aí ele diz assim, é até mesmo o mesmo versículo de Mateus 15, 8, 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus estava falando para aquele povo, olha que não adianta essas palavras bonitas de vocês, esse louvor de adoração, dizendo quem eu sou, se vocês não acreditam nisso. Se isso é apenas um reflexo superficial. Se não há de fato uma entrega do coração de vocês para mim. Então Deus ele não quer uma adoração vazia, Deus não quer o que Deus quer é uma adoração que seja fruto de uma verdadeira transformação. É que eu entenda o que eu estou cantando e posicione meu coração em rendição e submissão àquilo. Talvez, muitas vezes a gente canta coisas que ainda não estamos vivendo, mas estamos sendo transformados naquele lugar. E tá tudo bem. O que o Senhor não quer é uma hipocrisia. Eu tá cantando uma coisa que eu nem vivo, nem quero viver e nem me proponho a me posicionar naquele lugar para ser transformado verdadeiramente por aquelas palavras. É isso que o Senhor não quer. Então, se submeta a essa reflexão de entender se os louvores que você tem entoado condizem com o que você vive, porque o louvor ele deve vir desse lugar profundo, sabe? Desse lugar onde eu estou verdadeiramente alinhado com aquilo que eu estou cantando. Não que nós sejamos perfeitos ou que nós não falhemos, mas que exista em nosso coração essa disposição para ser transformado por aquelas palavras que nós estamos cantando, para que a gente possa viver de acordo com aquilo que a gente tem proclamado. Então, todos nós, eu, você, com certeza em algum momento já entoamos cânticos que não condiziam em nada, 0% da realidade que a gente estava vivendo. Mas olha o tanto que Deus é bom, olha o tanto que Deus é amoroso e misericordioso, que está nos levando para esse lugar de reflexão e de alinhamento, de conserto mesmo, de exortação. Tudo bem que vocês fizeram isso no passado, mas eu não quero mais que vocês façam isso agora. Agora eu quero que os olhos de vocês estejam voltados e pautados na verdade
naquilo que verdadeiramente vocês têm vivido. Então, que o que vocês cantem reflita a vida de vocês, que seja um cântico que reflita verdadeiramente a intenção, sabe, do seu coração. Que o que sai da sua boca não seja mentira, não seja hipocrisia, não seja apenas uma falsa adoração, não seja apenas louvores hipócritas, que sejam louvores que carregam verdades, que são acompanhados de uma transformação. Tozer, ele fala muito a respeito disso, que o momento em que a gente mais mente é o momento dos louvores, porque ele vai falar muito desse perigo de uma adoração vazia, onde eu estou cantando coisas, repetindo palavras só por conta de um ritual, só porque os outros estão cantando, estou batendo palma aqui, eu não estou nem entendendo por que eu estou batendo palma, estou batendo palma porque os outros também estão batendo palma. Então ele vai nos chamar a atenção para essa verdadeira adoração, que é uma questão de integridade e sinceridade do coração, e não sobre performance, ou seguir esse ritual que uma denominação impõe. Então, no final das contas, a gente vê que Deus queria apenas de Israel uma adoração que fosse genuína. Deus queria que aquele povo, eles tivessem vivido ou estivessem vivendo uma verdadeira transformação, um alinhamento real do coração deles com o coração de Deus. E a mesma coisa que Deus quer para nós, que nós verdadeiramente nos transformemos, que a gente compreenda que precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, que nós não possamos mais nos comportar como falsos adoradores, pessoas que demonstram uma comunhão que não tem com Deus, que nós não demonstremos mais falsa gratidão, mas que nós tenhamos verdadeiramente um coração que é grato, que nós não sejamos uma bênção fora de casa, mas uma maldição dentro de casa, que a gente entenda que a gente precisa se alinhar com o que Deus quer ver em nós e através de nós nesse tempo e nessa geração. Em Mateus 23, o Senhor ele vai falar justamente isso, que a justiça e a misericórdia são mais importantes do que os simples cumprimentos de rituais. Então, que você não seja levado por uma programação ou por aquilo que os outros determinam ser correto ou justo. Que você compreenda e tenha curiosidade, o entendimento de saber, e que isso adentre não só os seus pensamentos, a sua mente, mas o seu coração. De saber como verdadeiramente o Senhor gosta de ser adorado e quer ser adorado. Essa mensagem essa foi a parte 1, em que a gente falou sobre o que Deus não quer ver, antes de falar sobre aquilo que Ele quer ver, e a gente vai dividir em 2 partes. Então essa foi a primeira parte. O próximo vídeo, ele vai ser sobre o que Deus quer ver, Então, se a gente já determinou as coisas que têm desagradado o coração de Deus, queremos apontar agora, então, nessa segunda parte, o que agrada o coração de Deus, o que Deus quer ver na minha vida e na sua vida e através